Falando em preconceito, foi ano passado que aconteceu Sim, aquilo no seu... Um ex que você teve, né? sim, Que ele é do exército e deu um bafafá aí na mídia. foi. Foi em janeiro, né? Namorei, a gente namorou aí 3 anos. Ele me pediu namoro de helicóptero, foi lindo, foi incrível. A gente noivou e tudo. Passamos um bom tempo distantes, né? Que quando ele foi para Três Corações, servi lá na ESA. Já tinha recebido, quando ele foi para a ESA, eu já tinha recebido mensagens no meu celular, em grupos do meu celular, não no meu, não grupo, não um grupo do meu celular, mas de outros grupos que mandaram, uma pessoa mandou para mim, falando, uma pessoa que estava dentro do grupo que mandaram, falaram assim, olha aí, Tainá, o que estão falando, mas não liga para isso. Aí eu, não, tá, quando eu vi aquilo, fotos minhas, no... Faz, Foi, faz, explica melhor o que que foi, qual que era a situação. a situação era tipo assim, você sabe que o mundo é muito machista e o militarismo é um pouco mais pro lado do conservadorismo, né? Então, queira ou não queira, tem aquele machão lá dentro, aquele machismo estrutural. Então, queira ou não, ele namorava com uma trans. Então, quando ele foi pra ESA, lá em Três Corações, ele já foi encaminhado que namorava uma trans. Então, todo mundo já sabia que ele que namorava uma trans. Até porque eu não era uma trans off. Eu sempre fui uma trans conhecida, né? Então, quando ele me conheceu, já tinha uns 400 mil seguidores e tal. Então, ele já sabia. Tinha 300 e pouco mil seguidores quando eu conheci ele, mas tinha gente lá que já sabia da minha história. Então, ele já chegou lá encaminhado, já sabendo quem era ele, já avisado. Então, mandaram pra mim no meu WhatsApp uma pessoa, que eu não posso citar o nome, uma pessoa X, que eu não posso citar o nome, mandou falando dessa forma. Ó, não liga, que já estão falando do seu namorado, já estão falando dele, já estão falando de você junto com ele, que ele é isso, que você é aquilo. Não liga, Thay, por favor, não sei o quê. Então, naquela época, quando ele chegou, aconteceu isso. E mandaram pra mim assim que ele chegou na ESA. Aí eu peguei e fiz, cara, Hum. eu vou respirar fundo e vou desconstruir isso, porque se eu for dar ênfase a isso, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou botar a boca no trombone logo agora. Então ele poderia se prejudicar, porque ele tava indo de Natal pra ESA. Ele cursou Essa é a escola de... sargento, de sargentos da ESA. Ah. É, e aí, ele pegou, porque você passa um ano em Natal e aí você termina o outro ano lá. Entendeu? Você se forma lá na ESA. Então, na ESA é a formação do sargento, terceiro sargento. Ele se formou terceiro sargento lá na Uhum. ESA. Ele tem que fazer um ano lá em Natal e um ano na ESA, lá em Três Corações. Então, ele tem que terminar lá. E automaticamente lá é onde tem a formatura, tem tudo. Então, eu deixei passar isso, fiquei em off, mas guardado no meu celular tudo. Quando chegou no final do ano, a gente pegou uma briga, eu e ele, a gente passou o ano todinho sempre querendo se preparar pra gente pra mim ir pra ESA, pra mim ver ele se formar e tal, tal, tal. Só que infelizmente a gente pegou uma briga, a gente se desentendeu e a gente acabou acabando. Uhum. Antes de eu ir pra ESA. Então, antes de eu ir ver ele na formatura dele, e já era praticamente uma semana para o evento que ia ter da ESA, da formação dele. Aí o cara, e começou a pesar aquilo em mim, começou a pesar. Eu fiz, não, eu vou. Passagem já tá comprada, tudo, não sei o que. Eu falei com ele, eu fui. Fui. Cheguei lá, a gente conversou, se acertou. Fui de manhã pra formação dele. Cheguei lá, fui eu e a mãe dele na formatura. Tava eu e a mãe dele e ele. E aí ele começou a cerimônia toda, né? Linda, que eu sempre, cara, eu amo a farda. Marinha, aeronáutica, exército. Eu sempre fui apaixonada pelas fardas, assim, sabe? Eu sempre tive uma admiração. Então, quando eu cheguei lá, que eu via todo mundo me olhando, mas todo mundo me olhando, que tava todo mundo de máscara, mas era só os olhares, assim que eu entrei, era todo mundo assim, me acompanhando o olhar, ó. E eu via que eu sou muito observadora, eu sou escorpiana, né, amor? Então eu Uhum. já ficava assim, olhando, as pessoas me olhando, só que tava de máscara, eu também tava de boa, me sentei lá, vi ele se formando, tal, tal, tal. Fui colocar, aí tem uma hora lá, da formação que a mãe pega a Bonnie e põe na cabeça dele. E aí eu fui com ela gravando ela. E aí ela pegou, colocou a Bonnie nele, foi lindo, foi incrível, que a mãe que tem que colocar, que ela é a mãe dele e tal. E aí tiro uma foto minha, porque todas as meninas, que é namorada dos meninos,
que estão se formando, elas têm essa foto de praxe, que é a gente colocando a boina neles, sabe? Aquele Aham. chapéu lindo lá, a boina neles. Então, tipo assim, quando eu coloquei, tirei uma foto linda. Cara, a foto ficou incrível. Não tinha no mundo quem dissesse que ali era uma trans. Assim, vestido comportado, porque não podia entrar com um vestido que não fosse comportado, tinha que ser toda comportada. E aí eu fui toda comportadinha, tirei a foto ficou linda. Só que aí, um palhaço, simplesmente depois teve a formação foi pela manhã. À tarde, não, a formação foi pela manhã. À noite foi o baile. Aí eu fui pro baile já arrumada, já sem máscara, maquiada. Então ali o povo também me viu, a galera me viu arrumada já. Então foi uma outra pegada. Então todo mundo ficava me olhando diretamente, porque tem muitas pessoas que me conheciam também, de meninas que namoravam quando falavam comigo, os amigos dele vindo falar com ele só pra me olhar. E começaram, não tiveram falta de respeito nem nada. Todo mundo me abraçou de boa ali, foi tranquilo, perfeito. A gente curtiu a noite toda. Eu dancei, fui pra um lado, fui pro outro, a gente bebeu, fiquei louco. Eu fiquei louco naquela festa, foi incrível. Na semana que eu voltei pra Natal, assim que eu cheguei em Natal, na minha cidade, eu recebo um áudio no meu celular com um cara cometendo transfobia. Dizendo que travesti não era bem-vindo na formação, na ESA, no exército lá, não poderia estar lá. Aí eu fico imaginando, cara, se eu fosse a irmã dele, se eu fosse da família, uma irmã, será que eu não poderia ver meu irmão só por eu ser trans? Então essa ficou uma questão dentro de mim. Só que, tipo, quando o cara cometeu esse crime, né, ele cometeu essa transfobia, ele cometeu transfobia e racismo num áudio só. Esse Ele áudio ele chegou a ser revelado? Não, acho que saiu, não saiu, não? saiu, mandaram pra mim o áudio e eu divulguei no Instagram. Porque eu peguei e fiz, cara, eu já sofri o preconceito em janeiro quando começou. Aham. Agora, ele só tá instalado com o ódio desse cara. Então, já que ele veio com essa piada e com esse ódio todo, agora a gente vai jogar de igual para igual. Eu vou jogar no Instagram pra todo mundo também dar e falar o que tem que falar. Vamos ver até onde vai chegar isso. Porque eu não vou ficar mais calada. E aí foi onde eu peguei e botei a voz dele no Instagram pra todo mundo ver. E aí viralizou. Viralizou porque realmente a transfobia foi muito nítida. E pelo ódio daquele homem, do que ele cometeu, assim, eu acho que se eu tivesse pessoalmente, ele me dava um tiro na cara, eu acho. Não Nossa. sei. Porque o ódio dele era tão grande, eu não consigo entender o porquê desse ódio. Eu não consigo entender esse ódio gratuito que ele cometeu comigo, com a Major, que é trans, e com um homem que era preto, que ele chamou de macaco. Então eu não consigo entender esse ódio dele, ainda mais vindo de um homem do Exército, do Rio de Janeiro. Ele também é na mesma corporação do que ele, do Exército também. Lá do Rio de Janeiro. Só que ele não estava lá na hora, ele estava no Rio de Janeiro e cometeu isso só porque ele viu minha foto com meu namorado, com meu ex-namorado. Então, assim, aquilo foi algo que ficou muito marcado na minha história. Foi a primeira vez que eu sofri um preconceito diretamente daquela forma e a nível, vamos dizer, até que internacional. Porque era tanta gente mandando pra mim, até minhas amigas que moram em Londres, que moram nos Estados Unidos, todas me mandando. Olha até onde chegou. Olha, cara, Nossa. aquilo viralizou. Foi na Globo, foi no jornal, na minha cidade também saiu em tudo que era canto. Então, eu fiquei muito triste. Porque eu fiquei mais conhecida do que eu já era. Eu já era a primeira, eu já sou a primeira atleta transexual do Brasil e do mundo, positivamente. E eu fiquei conhecida negativamente na mente dele por algo que eu tava lá fazendo. Ele achou o quê? Que eu tava fazendo pirraça? Eu era noiva do menino. Sim. Eu tava lá pra. A mulher. Acompanhando seu noivo, Sim, né? A formatura gente. dele. Qual o problema? Mas você entende que só por ser trans? Só por ser trans. E só por ele saber que eu era uma mulher trans, ele cometeu esse crime. Vamos dar exemplo. Sabe um grupo de macho escroto que tem uns 100 machos, mas sempre tem que ter 3 ou 4 que tirar onda? Independente da mulher, que sempre vai tirar onda, vai desmerecer a mulher, vai dizer que pegou uma, vai dizer que pegou a... Pronto, ele é esse tipo de homem. Que por trás das contas ninguém sabe, né? Não deve comer ninguém, deve ser um broxa. E aí ele cometeu esse crime. Fui pra delegacia, fiz o BO, deixei tudo organizadinho. E pronto, cara. Foi algo que, tipo assim, eu consegui levar pra frente. Entendeu? E tá em segredo de justiça. Mas Então ele vai ser responsabilizado. eu Ainda acho bem, que. né? Eu acho que ele deveria, né? Eu acho também. Tem que começar a dar exemplo aí. É, porque Que eu as acho. pessoas não podem sair falando qualquer
besteira. Não pode bostejar pela boca aí, né? Não, e ele sofrer o que o meu noivo na época sofreu, ele ralar como ele ralou, e um cara mais velho, mais experiente que ele cometer isso, que veste a mesma farda que ele, que vergonha. Que vergonha ele cometer esse crime. Então, assim, ficou feio pra ele, você entende? Claro. Então, tipo assim, eu acho que Mas as tem que pessoas... ser responsabilizado porque tem gente que acha que isso é bonito, né? Sim. E Tem não muita só... gente que infelizmente pensa como ele, então... Sim, tem. Tem muita gente que pensa dessa forma mais ridícula, né? E até também ridicularizar outras mulheres. Porque eu tive acesso a outros áudios onde ele ridiculariza as mulheres de Fortaleza. Oxi, como assim as mulheres de Fortaleza? É porque eu não vou entrar em pauta, mas tenho áudios que eu mostrei pra delegada e ela viu. Ah, foi uma delegada, que legal. Foi uma delegada lá na minha cidade, lá em Natal. Então, assim, eu sei que a justiça demora, mas a única coisa que eu queria que ele pagasse era mesmo, não era nem dinheiro, nem nada, era só ele mesmo olhar pra ele e dizer assim, cara, eu errei, Tainá, me desculpa aí. Pronto, e não errar mais com ninguém. Entendeu? Até eu descobri o Instagram dele, eu quase fui pra falar com ele, que se era ele do áudio, eu peguei e fiz, não vai valer a pena. Porque ele sabe que foi ele. Então, pra que eu vou perguntar pra pessoa que foi e ele vai dizer pra mim que não foi? Então, eu não vou. Aham. Então, eu deixei isso pra lá e deixei com a delegada. Tá lá em segredo de justiça e vamos nessa justiça da terra, vamos ver, né, o que vai dar. É verdade, Mas na pelo menos justiça um da terra. preconceituoso foi exposto, né, de uma forma onde eu acho que ele teve muito medo de mexer com quem ele mexeu. Porque o nome dele, a voz dele, quem é amigo dele, sabe que é ele. Então os amigos dele, tipo assim, se fudesse. Dessa vez tu se fudesse. Tu mexeu com a menina, que a menina botou pra frente e alcançou isso tudo. Então tu se lascou. Porque o que eu queria é botar logo a cara dele no trombone. Só que eu não coloquei porque, tipo, a delegada preferiu não deixar eu colocar pra não causar mais nada, entendeu? Ficar mais... Já que ele cometeu, ele sabe o que ele cometeu, então vamos responder em segredo de justiça. Acho que é melhor sair dinheiro do bolso dele do que do meu, né?